Grande alegria estar aqui com vocês, minha família também. Estamos muito felizes, nos sentimos em casa aqui, nossa casa, nossa igreja mãe, e que o Senhor Deus fale conosco através da sua palavra. Eu convido a todos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. A leitura da Sagrada Escritura, que assim nos diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Pedir a graça do Senhor. Pai justo, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, nós já oramos ao Senhor, nós já exaltamos ao Senhor pela Tua santidade, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz através da pregação do Evangelho, que o Senhor venha falar aos nossos corações e venha quebrar, Senhor Deus, os corações de pedra
e venha nos transformar a cada dia, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou Marcos a escrever esse Evangelho é o mesmo Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito que habita na igreja. Então, Pai, venha fazer uma obra nos nossos corações, que possamos guardar a Tua Palavra, que possamos aplicar, Senhor Deus, a Tua Palavra no nosso dia a dia e assim viver para a glória do Senhor. Ó meu Deus, abençoa, Pai, os ouvintes dessa igreja. Abençoa, Pai, o Teu povo que aqui se encontra. Que todos possam, Senhor Deus, sair daqui cheios da Tua graça e cheios do entendimento da Tua Palavra. E fale conosco, Pai, apesar de mim, que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Cristo, o nosso amado Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, como você lida com o sofrimento? Será que você entra em desespero ou você aguenta firme? Será que existe um propósito para o sofrimento humano? Ou ele é algo indeterminado e sem intenção alguma? São algumas questões que nós precisamos refletir nessa noite. Fato é que o sofrimento ele é inevitável. O sofrimento ele é uma realidade. Ninguém que tenha nascido nesse mundo, ele pode escapar de sofrer ou de padecer dores. O pecado foi que trouxe o sofrimento ao mundo. Todos, em alguma medida, provam o seu amargor. Alguns, de fato, sofrem muito mais do que outros. Pessoas que sofrem absurdos e outros sofrem pouco. Porém, todos os seres humanos passam por momentos de angústia e de sofrimento. A dor e o sofrimento, ela pode ser causada por uma série de coisas. Doenças trazem sofrimento, abandono, frustração, um amor não correspondido, uma série de coisas, injustiça, desprezo, fracasso. Tudo isso traz sofrimento para cada um de nós. A grande questão que precisamos responder é: qual a maneira correta de enfrentar os sofrimentos? De que forma eu devo lidar com o sofrimento nessa terra? O meu próprio sofrimento e o sofrimento do meu próximo. Os antigos filósofos gregos, em especial os estoicos, eles ensinavam o seguinte: não demonstre emoção alguma, seja forte, ignore a dor, não ame as coisas desse mundo, e desta forma você vai construir um caráter forte. Era a forma que eles lidavam com o sofrimento, ignorando, sendo forte. No mundo moderno e secular de hoje, muda um pouquinho a visão. O sofrimento ele é mais traumático. As pessoas têm dificuldade de lidar com o sofrimento. E desta forma as pessoas estão sempre chocadas, com raiva do sofrimento, e muitas vezes com raiva de Deus, porque perguntam: como Deus permitiu esse sofrimento, essa dor? Por que, meu Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Então, de um lado, você tem a filosofia de ignorar o sofrimento. É uma forma de lidar com ele. E do outro, uma forma de se abater, de procurar de todos os jeitos não sofrer, procurar de todos os jeitos não se envolver com o sofrimento humano. Mas qual é a maneira cristã de lidar com isso? É isso que nós queremos saber, a maneira cristã, a maneira que Cristo ensinou, a maneira que Cristo deu exemplo, como Ele lidou com tudo isso. Como o Filho de Deus lidou com o sofrimento pessoal dele e também com das pessoas ao seu redor. Nós vemos aí 3 pessoas que estavam sofrendo nesse texto. Primeiro, uma garotinha que estava à beira da morte. Segundo, o pai dela, que estava desesperado e queria uma solução para o sofrimento da família. E terceiro, uma mulher que estava com hemorragia crônica. Estava muito debilitada por causa da sua enfermidade.
O versículo 22 a 24, os irmãos podem acompanhar. Nós vemos então a notícia de que essa garotinha estava à beira da morte. Marcos 5, 22 a 24, diz assim: Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ao saber do sofrimento da menina, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo prontamente se dispõe a ir com o pai daquela criança. Porque o versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Então Jesus, ele prontamente se dispõe a ir ao auxílio daquela garota que estava à beira da morte. Nós não sabemos a doença que ela sofria, não sabemos, a Bíblia não dá essa informação, mas Jesus demonstra amor ao se prontificar e ir em seu socorro. Então nós aprendemos que devemos estar dispostos a ajudar aqueles que sofrem, assim como Cristo esteve disposto a ajudar aquela garota. Mas o texto continua, e entre a ida de Jesus para a casa de Jairo, ao seu auxílio, aparece uma segunda narrativa, que é de uma mulher que sofria de uma doença. Ela tinha um sangramento que não cessava. O texto diz que já fazia 12 anos que ela estava com hemorragia, e isso trazia implicações para a sua vida social, para a sua vida religiosa e para a sua vida sentimental também. Ela tinha essa doença. Enquanto Jesus se dirigia com a multidão, uma mulher doente veio por trás dele e tocou-lhe as vestes. O texto diz que ela pensava consigo mesmo: se eu ao menos o tocar, eu serei curada. Porque ela ouviu a fama de Cristo. Ela tinha ouvido que Jesus tinha curado leprosos, tinha curado homens cegos, pessoas afligidas por demônios. Então ela viu a esperança para a sua causa, para o seu sofrimento, para a sua dor. Então, esse sangramento e essa doença que essa mulher tinha, ela trazia uma série de sofrimentos. Eu enumerei alguns aqui. Primeiro, fraqueza física, porque uma pessoa que tem sangramento, ela fica muito debilitada fisicamente. Segundo, esse sofrimento trazia impureza religiosa, porque na lei judaica, uma mulher com fluxo não podia participar de nada na vida religiosa e cerimonial de Israel. Ela estava cerimonialmente imunda, segundo a lei de Moisés. E como o ciclo dela não cessava, ela não podia participar de maneira alguma da vida religiosa. Terceiro, o texto diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha durante esses 12 anos para tentar se curar com os médicos. Mas Marcos registra que tudo foi em vão, sendo que a situação dela veio a piorar. E o texto diz, no versículo 26, que na parte B, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Ou seja, a doença, o sofrimento dela também, essa doença lhe trouxe pobreza. Ela gastou tudo o que ela tinha, todos os seus bens. Então nós vemos aqui fraqueza física, impureza religiosa, pobreza e frustração também, porque ela gastou tudo que ela tinha na esperança que os médicos iriam curá-la, porém não aconteceu como ela imaginava. Os médicos não puderam curá-la. E 5, estava desqualificada para contrair casamentos. Ela não podia se casar, afetando assim a sua vida sentimental, porque ninguém ia casar com uma mulher com essa doença. Então imagine, irmãos, o sofrimento espiritual, social e sentimental que essa mulher estava padecendo. Mas ela tinha uma luz no fim do túnel. Ela viu falar de alguém que podia ajudá-la. E esse alguém era ninguém menos que Jesus Cristo,
o Filho de Deus. E ela vai ao encontro de Jesus, e ela encara a multidão. Não sei como ela conseguiu, mas ela se esbarrando ali na multidão que espremia Jesus. O texto diz que a multidão comprimia o Senhor, porque ela já estava com uma fama muito grande em Israel, e ela consegue por trás e tocar nas vestes de Cristo. E o texto diz que ela foi curada instantaneamente assim que ela tocou nas vestes do Senhor. E ela percebeu que foi curada, ela sentiu a cura, ela estava cônscia do milagre. E Jesus, ao mesmo tempo, também diz que dele saiu o poder. E os discípulos, sem entender nada, falam: Senhor, a multidão te espreme. E o Senhor diz: quem me tocou? Parece algo engraçado. Mas o toque dela não era um toque natural, era um toque da fé. Foi um toque de crença, de que realmente aquele homem, as vestes daquele homem poderia curá-la. E o milagre então acontece, meus irmãos. Nessa hora, quando Jesus pergunta quem me tocou, e fica olhando por cima para ver quem havia tocado, e ele pergunta quem me tocou, a mulher treme, ela fica atemorizada. O texto diz que ela estava com muito medo, no versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, porque ela fala: me descobriram aqui, agora todos irão, me apedrejar, porque eu estou impura, não posso estar aqui no meio dessa multidão. Ela, atemorizada e tremendo, e sabendo que havia sido curada, se apresenta. Ela se apresenta e fala: Senhor, fui eu que te toquei. Ela tremeu porque era impróprio para uma mulher naquela cultura falar em público. Ela não podia falar em público. Segundo, também, ela também estava impura. E terceiro, ela havia tocado num rabino, num mestre de Israel. Que audácia, que ousadia! Como assim alguém impuro toca num mestre, num rabino? Por isso ela estava tremendo. Será que Jesus iria repreendê-la? Será que Jesus iria humilhá-la ainda mais? Porque ela fez algo ousado? Meus irmãos, de forma alguma. É muito interessante a maneira que Cristo trata essa mulher. É muito interessante a forma amorosa e misericordiosa que o Cristo vivo trabalha na vida dessa mulher. Jesus primeiramente a chama carinhosamente de filha. Isso está registrado no versículo 34. Depois que ela conta toda a verdade, o texto registra. E ele lhe disse: filha. Ele trata ela de filha. Segundo, ele elogia a fé da mulher. A tua fé te salvou. Ele elogia aquele ato de fé que ela teve, aquela ousadia que ela teve. Ele não repreende. Ele a trata com amor, com misericórdia e com decência. E é interessante o trabalho que o Senhor Jesus faz na vida dessa mulher. Jesus deixa o homem importante, o líder da sinagoga: Jairo, espera um pouquinho aí, e ele dá atenção para uma mulher que era totalmente imunda, segundo a religião de Israel. Ele deixa o homem importante e dá atenção àquela miserável mulher. Ele deu atenção ao sofrimento dela. Ele se importou com ela. A razão humana pode dizer assim: deixa essa mulher enferma para lá e vai salvar a menina, que a menina está morrendo. Ela é filha de Jairo, principal da sinagoga. Mas Jesus percebeu que aquela mulher tinha um sentimento importante a ser tratado. Ele percebeu que ela tinha uma necessidade, e ele não ignorou o sofrimento nem a necessidade dela, assim como ele não ignora a minha e a sua necessidade. Ele nos conhece, ele sabe aquilo que nós sentimos e que precisamos. Esse é o Senhor que nós cremos. Jesus diz que a fé dela a salvou e que ela poderia ir em paz, livre e liberta do seu mal.
Que transformação maravilhosa o Senhor opera nessa mulher. Essa mulher agora, de uma mulher imunda, impura, não apta para o casamento, ela passa agora a ter saúde, a desfrutar de paz, de alegria, de dignidade. Ela volta a ser alguém. Ela é reinserida na sociedade de Israel. E agora ela poderá viver sua vida em paz, sabendo que Deus olhou para ela e tornando assim uma bênção com seu testemunho para outras pessoas. É isso que Jesus faz com o ser humano, meus irmãos. Ele restaura completamente o miserável. Ele restaura nossas vidas, nossos sentimentos, nossa saúde e nossa vida espiritual. Em João 10, versículo 10, o Senhor disse: eu sou o bom pastor, e eu vim para aqui para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Infelizmente, esse versículo tem sido interpretado à luz da teologia da prosperidade de forma errada, na qual os teólogos da prosperidade dizem que Jesus veio para dar riqueza, para dar bens materiais. Cristo pode nos dar bens materiais. Ele pode. Porque é Deus que abençoa os seus filhos. Porém, essa vida em abundância é muito mais abrangente. Se trata das nossas necessidades, da nossa espiritualidade, dos nossos sentimentos. Que nós venhamos a saber de uma coisa: Jesus não ignora a nossa dor. Jesus não ignora a nossa dor. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele não é o Deus do deísmo. O deísmo ele foi uma linha teológica desenvolvida no século XIX, 18, 19, na qual eles diziam que Deus é como um relojoeiro, que deu corda no mundo e deixou a seu bel prazer, a sua própria natureza. Esse era o Deus, é o Deus ausente, é o Deus que não se importa, é o Deus que não intervém. Mas o Deus da Bíblia não é o Deus do deísmo. O Deus da Bíblia é esse Cristo aqui, ó, que vai ao encontro do pecador, que restaura, que dá dignidade, que dá saúde e que dá paz. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Essa é a promessa, irmãos, para nossas vidas. O alívio do Cristo vivo. O alívio da alma. O peso do pecado, ele é colocado sobre Cristo, que morreu na cruz por nós. E nós então temos paz com Deus, como Paulo fala aos Romanos. Temos paz com Deus. O cristianismo nos permite chorar com os que choram. Ao contrário do que os filósofos gregos diziam, que você tem que ser forte, insensível, ignore a dor. O cristianismo não. Nos ensina a caminhar com aquele que está sofrendo, como aquele bom samaritano. Não ignorar aquele que está desvalido no chão, mas você ir ao seu auxílio, chorar com ele, ajudar. Então ele nos permite amar as pessoas, entregar nosso coração. O Senhor nos ensina a nos importarmos com o sofrimento dos outros. Não feche seu coração quando você ver um irmão sofrer ou padecer. Não feche o seu coração, mas ajude. Porque esse é o exemplo do nosso Senhor. Isso, meus irmãos, é uma forma cristã de lidar com o sofrimento. Qual a forma de lidar com o sofrimento do meu próximo? Ajudando, estendendo a mão. A narrativa segue e Jesus finalmente, ele está ali, tratando com a mulher, conversando com ela, falando para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou, você está livre do teu mal. E aí, chega os mensageiros do desespero, chegam os mensageiros da morte, porque esses homens no versículo 35, que estavam na casa de Jairo, eles chegam e dizem: Jairo, tua filha já morreu,
Por que você está incomodando o mestre? Já era, acabou. E Jesus ouve esse anúncio. Enquanto Jesus estava falando com a mulher, chegam esses mensageiros da morte. Enquanto a filha de Jairo ainda estava viva, Jairo tinha uma viva esperança. Senhor, vai na minha casa, toca na minha filhinha e ela vai viver. Ele tinha essa fé enquanto ela estava viva. Mas depois que ele ouve essa palavra, talvez a sua fé esmoreceu. A sua fé foi abalada. Porque a morte é muito forte. Quem pode vencê-la? Tem até um ditado, né? Enquanto a vida há esperança. Mas o nosso Deus, Ele nos dá esperança até mesmo após a morte. Mesmo depois da morte. E diante de tudo isso, é interessante nós notarmos como o Senhor Jesus reage diante dessa notícia. Veja o versículo 36. Diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jesus não dá ouvidos às palavras da descrença dos arautos da morte, dos mensageiros do desespero. Ele fala para Jairo: Jairo, não desfaleça, crê somente. Não dá ouvidos para o que eles estão dizendo, mas crê que Deus pode fazer um milagre. Segunda forma que Jesus trata essa notícia, ele se cerca apenas de pessoas crentes e pessoas íntimas. O versículo 37 diz que ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos dele. Então, ele dispensa a multidão. Aqueles que querem ir só para ver um milagre, aqueles que querem ir só para ver algo extraordinário acontecer. E no versículo 40, ele manda sair todos os incrédulos e zombadores da fé. Incrédulos e zombadores da fé. Porque quando ele chega na casa, o versículo 40 diz que riam-se dele. Porque ele disse: a menina não morreu, ela está dormindo. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Nessas horas, pessoas que não têm fé, que zombam de Deus, que não creem no Evangelho, não ajudam. Só atrapalham. E Jesus então manda sair todos os incrédulos e os zombadores da fé. E no versículo 41, ele dá ordem à menina morta para que volte à vida. Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. Que autoridade, meus irmãos. A mesma autoridade que ele disse para o seu amigo Lázaro: Lázaro, vem para fora. É a mesma autoridade que ele usa aqui. Eu te mando, vem, levanta-te. E a morte não pôde impedir aquela menina de voltar à vida. Que poder extraordinário. O texto diz que imediatamente a menina se levantou, pois nem a morte resiste à ordem de Jesus Cristo. Diante disso, nós lembramos do brado do apóstolo Paulo: ó morte, onde estão os teus aguilhões? Porque os aguilhões da morte foram rompidos, quebrados por Jesus na sua ressurreição. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e a morte não pode detê-lo. Inclusive as chaves da morte e do inferno estão sobre a autoridade de Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Ele que disse para os discípulos: toda a autoridade no céu e na terra foi me entregue. O versículo termina dizendo que as pessoas ficaram admiradas, ficaram sobremaneira admiradas com o milagre. Mas será que elas creram em Cristo? Porque uma coisa é você se espantar, ou você se admirar com uma pregação, é você se admirar com um milagre, com um testemunho. Outra coisa é você viver a fé que você professa.
Essas pessoas ficaram sobremaneira admiradas. Mas será que, mesmo vendo o milagre, elas se renderam a Cristo? Elas passaram a seguir Jesus? Nós aprendemos que não, no decorrer do texto. Elas se espantaram com o milagre, mas não se renderam a Cristo. Diante de tudo isso, irmãos, aprendemos que o sofrimento ele é inevitável, ele virá, se é que ele não já está aí na sua vida. É inevitável. Nós aprendemos que existe um propósito de Deus no sofrimento. Há um propósito de Deus. O sofrimento ele não é por acaso. Deus permite e Deus ordena o sofrimento. Isaías nos revela que o sofrimento que Cristo padeceu era propósito de Deus. Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Nós aprendemos que o sofrimento que José passou no Egito, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo caluniado, ficando preso por um tempo, toda a rejeição que ele teve da sua família, no final de tudo o próprio José revela: não penseis que vocês que fizeram esse mal contra mim, mas isso era obra de Deus, para que se salvasse grande multidão como se vê hoje. Ele entendeu que havia um propósito naquele sofrimento dele. Talvez no momento que você passa o sofrimento, que você está sofrendo, que está doendo, você não veja nada. Você não consegue enxergar além da dor. Mas conhecendo o Deus bíblico, irmãos, é o Deus soberano, é o Deus que planeja, é o Deus que permite, é o Deus que vai ao auxílio. Então, há propósito de Deus no sofrimento. Nós aprendemos também que devemos buscar a Deus quando estamos sofrendo. Tem gente que se isola, está doendo. A solução é Deus. O salmista bem disse que: olho para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Presente na hora da angústia. Estamos sofrendo, estamos passando luta, busque a Deus ainda mais. Dobre o seu joelho e coloque a sua causa diante de Deus, porque Ele está vendo a sua vida, Ele não é insensível ao seu sofrimento. E acima de tudo, irmãos, aprendemos que Deus se importa com nossa dor. Nosso sofrimento tem importância para Deus. Talvez o seu irmão ou o seu parente ache você fraco. Fala: você não está passando por nada, eu já passei coisa pior. Mas Deus não é assim. Ele se importa com a nossa dor. Nós costumamos fazer isso com as crianças. Seu filho vem, ou seu sobrinho, alguma criança vem falar de alguma dificuldade que para você é uma coisa tão boba que você não dá importância, mas para ela é importante. Então Cristo ele nos dá uma lição aqui. Ele se importa com a menina, ele se importa com Jairo, o pai desesperado, ele se importa com aquela mulher no meio da multidão que ninguém se importava com ela. Nós também devemos nos importar com o nosso próximo. Jesus Cristo ele é chamado pelo profeta Isaías de homem de dores, que sabe o que é padecer. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe o que isso significa? Que Jesus conhece o que é sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Ele entende o meu e o seu sofrimento porque ele também sofreu. Ninguém entende o sofrimento como Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: diz que Jesus, ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele não fez caso da vergonha da cruz, ele não fez caso do sofrimento físico em troca da alegria que lhe estava proposta. E você, meu irmão, você já entregou sua angústia a Cristo?
Você já colocou diante do Senhor o seu sofrimento? Porque Ele é o único que pode acabar com o seu sofrimento. Ele é o único que pode te dar verdadeira paz. Verdadeira paz. Jesus disse: eu não dou, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo, ela é transformadora. Esqueça os meios humanos para lidar com o sofrimento. Somente Cristo te dá verdadeiro alívio. Só Cristo, irmãos. Só Cristo pode dar verdadeira paz. Que nós possamos sempre recorrer a Cristo quando passarmos por sofrimentos, e que possamos sempre nos lembrar de que Ele se importa conosco. Amém.